Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Estamos juntos, estamos mais uma vez aqui para dar sequência aos nossos estudos. Continuamos falando sobre um tema que é muito importante para o avançar dos estudos no primeiro ano do ensino médio, aqui na rede estadual do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos, seguindo nessa temática do meio ambiente, vamos abordar alguns pontos que são alguns pontos importantes sobre as questões ambientais, no que diz respeito a alguns elementos que estão inseridos na lógica dos diferentes tipos de ambientes. Nós já vimos estudando sobre os impactos ambientais, os fenômenos atmosféricos, os fenômenos naturais e as influências antrópicas, né, de que maneira que o homem, ao possibilitar, né, a poluição na atmosfera, ele provoca uma quantidade significativa de impactos. Hoje nós vamos tratar de maneira geral sobre os diferentes ambientes e os impactos que sofrem esses ambientes. Então, já vamos aqui diminuir a minha participação na tela para a gente poder concentrar aqui ao lado e identificar esses pontos que são pontos centrais. Aquela dica de sempre no início, né? Pega aí o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, tome nota desses pontos que são importantes, anota as dúvidas de vocês e qualquer coisa, só perguntar lá pela plataforma. Então, quando nós falamos sobre as questões ambientais, e no contexto geográfico, existem alguns elementos que a gente precisa, desde já, trazer à mente para poder compreender de que maneira que esses impactos, ou a partir de quando que esses impactos se tornam mais efetivos. Então, a sociedade, quando ela passa por esse processo de transformação na sua dinâmica de produção e na sua dinâmica de localização, que nós vamos chamar, e chamamos aí do lado, né, de sociedade urbano-industrial, essa maior concentração de pessoas nas cidades e um sistema de produção que pede, né, um ritmo cada vez mais significativo de produção, um ritmo mais intenso de produção, muito associado, muito ligado a uma lógica que as máquinas vão substituir o trabalho humano, as máquinas vão ditar esses ritmos de produção e numa produção acelerada que pede também o uso em maior quantidade e num ritmo mais intenso também da matéria-prima. Onde que essa matéria-prima vai ser extraída? Meio ambiente. Então, os impactos ao ambiente eles passam a ser impactos acelerados. A própria construção das cidades transforma esse ambiente natural. Então, nós temos uma série de modificações ocorrendo num ritmo cada vez maior, porque o processo de urbanização ele também se torna um processo mundial. Então, nós temos todas as transformações associadas aos estudos na urbanização, na industrialização e os impactos que isso provoca ao meio ambiente. Nós temos aí também o crescimento populacional como sendo um elemento chave na lógica e na compreensão dos impactos ao meio ambiente. Mais pessoas, maior é a demanda por alimentos, maior a demanda por matérias-primas. Essas pessoas elas estão situadas em alguns ambientes. Então, é um ambiente urbano, é um ambiente rural, é um ambiente natural, numa relação harmoniosa com a natureza. Então, a compreensão dos impactos que o crescimento populacional também provoca nas questões ambientais, a própria revolução tecnológica, que faz parte desse contexto da industrialização, terceira, quarta revolução industrial, onde as máquinas elas passam a ditar esse ritmo de produção, a própria produção das máquinas e a produção que é feita a partir das máquinas, que torna o ritmo de produção mais acentuado, mais elaborado, consequentemente também provoca ali impactos no que diz respeito a essa demanda por matérias-primas, até mesmo os impactos sociais, né, que não são o caso aqui, mas o desemprego estrutural, a substituição do trabalhador pela máquina. Ou seja, nós temos todos esses processos associados também ao fenômeno da globalização, a globalização tornando esse padrão de consumo um padrão globalizado, tornando esse padrão de consumo um padrão mundializado. O resultado é que há
do verbo haver, né, um peso grande sobre a oferta de alimentos, de energia e de matéria-prima. Elementos-chave na compreensão dos impactos que o meio ambiente vem a sofrer. Então, o que nós temos não é uma mundialização de um padrão de consumo preocupado com as questões ambientais. Não há uma tendência de padronização, né? Isso aí a gente sabe que tem as respostas que o local dá, mas quando nós falamos em tendência, é que essa expansão que acontece na relação de produção e consumo, mundo, é um modelo que não é um modelo sustentável, é um modelo associado e muito ligado a esse padrão consumista que vem dos Estados Unidos. Esse padrão estadunidense, né, que tem na lógica do consumo um ponto importante para compreender. Então, os impactos que o meio ambiente sofre, eles estão relacionados a vários desses estudos que em geografia a gente aborda. Então, quando a gente fala sobre urbanização, nós falamos sobre os impactos ambientais. Quando nós falamos sobre industrialização, nós falamos sobre os impactos ambientais. O crescimento populacional, os impactos ambientais que isso gera. O processo de transformação da sociedade dentro da chamada lógica da globalização e os impactos que o meio ambiente sofre. Então, isso parte necessariamente por essa lógica onde nós temos esse padrão consumista. E aí, muitas das vezes, aquilo que a gente chama de o modo de vida americano, ou chamado American Way of Life, ele vai ser exportado mundo como sendo o padrão desejável ou desejado. Nós temos esse padrão exportado nos filmes, nas séries, que já vem naquela dominação cultural ou numa imposição cultural meio que despretensiosa nos filmes, nas séries, e aí a gente acaba tendo, né, esse ideal de consumo, um ideal de residência, um ideal de acesso aos produtos, tal qual a classe média nos Estados Unidos. Então existem uma série de fatores e elementos que exportam esse modelo, não só na exportação cultural, mas também na exportação a partir da própria produção. As empresas, a propaganda de acesso a esses produtos, o sistema de produção que é exportado. Por exemplo, nós tivemos o modelo fordista de produção que foi exportado, que pregava produção em massa, consumo em massa, em grande quantidade. Então, são modelos produtivos que, com certeza, também provocam influências e impactos associados ali ao meio ambiente. E muitas das vezes, como nós falamos agora há pouco, é um modelo de produção que não é sustentável. Ao contrário, é um modelo consumista, é um modelo que preza e que prega, né, o consumo desenfreado, inclusive, para alimentar a lógica da economia. A lógica da economia é a lógica da preservação, é a lógica da manutenção dos aspectos naturais? A gente sabe que não. É a lógica do lucro, é a lógica do empresariado. Então, esse ponto é um ponto chave, é um ponto importante para a gente compreender de que maneira que esses impactos eles acontecem no meio ambiente. E quando nós falamos sobre essas questões ambientais, é importante a gente fazer a reflexão, ou pelo menos que isso gere um questionamento. Os países ricos têm esse modelo de crescimento e desenvolvimento pautado no consumismo. Existem grupos de países, chamados países em desenvolvimento, que estão se inserindo nessa lógica da globalização a partir dos investimentos também, né, numa infraestrutura, na ampliação da sua capacidade de produção industrial, no desenvolvimento urbano, todos aqueles elementos que nós vimos agora há pouco no slide anterior. Esses países em desenvolvimento, associando-se aos países ricos, Brasil, México, Argentina, África do Sul,
os chamados tigres asiáticos, os chamados novos tigres asiáticos, a própria China, Índia, esses países iniciando esse processo ou dando sequência a esse processo de desenvolvimento. E aí vem essa pergunta: há espaço para a ampliação desse modelo? E quando eu falo desse modelo, é um modelo consumista, um modelo que acelera a extração dos recursos naturais, seja da água, seja dos minerais metálicos, seja dos combustíveis fósseis, petróleo, gás, aqui na sua queima, inclusive, nós já falamos sobre isso, né? Mandam poluentes para a atmosfera. Há espaço para ampliação desse modelo consumista? Aqui, para efeito de reflexão, para ajudar nessa reflexão, tem uma imagenzinha, né, de uma tirinha que tem aí uma informação de que o título é O Cálculo da Sujeira. Uma cidade estadunidense de mais ou menos 1 milhão de habitantes, ela consome diariamente isso aqui, ó, 568 mil toneladas de água, 8.600 toneladas de combustível, 1.800 toneladas de alimento. Então, o grau de crescimento e desenvolvimento das sociedades faz com que haja um consumo muito acelerado. Agora, esse consumo, a sociedade ou as sociedades, elas conseguem bancar e suprir uma demanda crescente nesse sentido, que já existe nos países ricos, também chegando nos países em desenvolvimento? Outra coisa, e o que sobra desse consumo desenfreado? Para onde que vai os rejeitos? Para onde vão os rejeitos? Sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. Olha aqui o produto despejado no ambiente: 454 mil toneladas de esgotos, efluentes, líquidos lançados nos rios, mares, lagos, enfim, 864 toneladas de poluição atmosférica, e aí aumentando essa concentração de gases, os chamados gases do efeito estufa, que impactos que isso poderia vir a gerar? 8.600 toneladas de lixo sólido, armazenados em locais muitas vezes não próprios, que vai provocar ali a proliferação de vetores, né, de ratos, moscas, baratas, enfim, de doenças, mau cheiro, poluição visual, né, a decomposição do lixo que gera o churume. Para onde que vai esse material que se acumula no solo, por exemplo, e pode provocar a poluição dos aquíferos, né, diminuir ali no médio e longo prazo a própria capacidade de produção ali naquele espaço, ou de regeneração, de recuperação ali daquela área. Então, é uma pergunta importante para a gente compreender e tentar, pelo menos, identificar de que maneira que o ser humano ele impacta os diferentes tipos de ambientes a partir da ação e intervenção do ser humano nesse meio ambiente. Eu vou falar aqui, né, e aí eu peço a atenção de vocês para isso que aparece no boxezinho laranja aí na tela. Essa tríade de eventos está relacionada às transformações que o ser humano provoca, né, de que maneira que a ação antrópica ela vai gerar transformações na dinâmica ambiental. Então funciona dentro dessa tríade: o ser humano em sociedade, na sua relação com a natureza, ele provoca impactos no meio ambiente, em estágios maiores, estágios menores, mas ele provoca impactos ao meio ambiente. E caso esses impactos persistam, sejam continuados, sejam intensificados, isso pode vir a se tornar um problema ambiental. E aí, qual é o problema? Uma vez que se chegue no estágio de problema ambiental, isso pode significar, pode representar que chegou ali no estágio que não tem mais recuperação. Então, o ser humano em sociedade, ele impacta ao meio ambiente. Esses impactos ao meio ambiente, se não forem revistos, se não houver um questionamento, uma reflexão, uma mudança de postura por parte da sociedade, isso pode vir a se tornar um problema ambiental e
com proporções catastróficas. Então nós vamos ver a partir de agora, para poder inclusive compreender de maneira mais efetiva como que esse ser humano ele vai impactar os diferentes ambientes, o ambiente natural, o ambiente agrário e o ambiente urbano. Olha o boxezinho cinza aí embaixo agora, nessa direção aí. Nós temos que o impacto que o ser humano provoca no espaço natural é o desmatamento. São as queimadas, desmatamento e queimada no ambiente natural são impactos que o ser humano provoca para iniciar ali uma série de atividades. Agora, esse desmatamento, essas queimadas, elas muitas vezes acontecem de maneira não controlada, né? A gente está acompanhando aí no Brasil esse ano, no ano passado e esse ano teve uma discussão muito grande por conta dos impactos das queimadas, né? Há semanas atrás isso estava muito presente na mídia e de que maneira que esses impactos eles provocam transformações e alterações na dinâmica ambiental. Aí nós temos esses eventos que aparecem aí na sequência. O desmatamento torna ali o solo propício, acessível para o que nós chamamos de agentes da dinâmica externa, que são a erosão, ou seja, o desgaste do solo, das rochas também, a lixiviação, que seria a erosão provocada pela água, que vai fazer carrear, que vai retirar esse material superficial a partir da ação da água, o assoreamento, que vai estar ligado a esse material que é retirado, erodido, desgastado, ele vai se acumular nas partes mais baixas. Quando esse material se acumula no leito dos rios, ele provoca o assoreamento dos rios. Um rio assoreado significa um rio menos profundo, mais suscetível, inclusive, a transbordamento em eventos de cheia. Perda do solo, pulei umzinho ali de propósito, a perda do solo associado a esses eventos de erosão superficial, porque o solo ficou descoberto, e aí nós podemos chegar num estágio irreversível, que é, ou seria o processo aí de desertificação. Juninho, mas aí desertificação é porque essa área vai virar um deserto? Isso não é um fenômeno natural, não? Negativo. Toda vez que aparecer essa palavra desertificação, já fica ligado ou ligada. Por quê? Porque isso representa ou está associado a um impacto provocado pela ação antrópica. Então, não é a formação de desertos de maneira natural associada aos eventos clima, né, atmosfera e solo. Tem o fator climático, mas tem a mão antrópica, né, a mão dos seres humanos em sociedade que provocam essas alterações e esses eventos aí. Tranquilo? Então, no espaço natural, qual é o impacto? O desmatamento, são as queimadas. Esses eventos, eles podem trazer aí, na sua sequência, todos esses eventos, que são eventos importantes e que podem culminar com aquele desgaste total do solo, o solo se tornando infértil, a partir dessa ação e intervenção humana. Tranquilo? Então vamos agora para analisar outro ambiente, que seria agora o espaço de produção agrícola. Então, quando nós falamos no espaço de produção agrícola, nós estamos falando de um processo de degradação do solo, de transformação do solo a partir das atividades ligadas à produção, que nós vamos chamar de agropecuária. Então, ali nós temos o quê? Já teve a área desmatada, já teve todo aquele processo de retirada dessa cobertura vegetal, e aí continuou-se uma atividade ali, uma transformação associada à produção agrícola. Então ali eu tenho o uso de máquinas, essa imagem aí que aparece de fundo mostra a presença das máquinas atuando ali naquele ambiente. Nós temos o uso de insumos agrícolas, adubo, fertilizante, pesticida, agrotóxico. Esses materiais
químicos que representam uma poluição do solo, a inserção de elementos estranhos àquela lógica de produção. Mas o adubo, por exemplo, é bom porque amplia a capacidade de produção. Mas é um produto químico que está sendo lançado ali naquela área. No médio e longo prazo, a tendência é que precise cada vez mais de produto químico, porque a própria química vai alterando, transformando as características do solo. Então, o que nós temos é que o uso das máquinas, que provoca ali a compactação do solo, diminui a própria capacidade da água de infiltrar no solo, e o uso desses produtos químicos que aceleram a poluição do solo, aí nós temos uma série de consequências. Os impactos estão relacionados à produção agrícola, e isso pode trazer como consequência perda do solo, associado ao processo de erosão, por conta da compactação do solo, ou porque o solo fica exposto no processo mesmo de produção, de colheita, e aí o solo fica exposto durante um período. Nós temos a própria poluição do solo, associada ao uso de defensivos químicos. Nós temos a poluição dos mananciais, porque esses produtos químicos lançados, eles não ficam só no solo, a água ela vai carrear esse material e ele pode chegar no aquífero ou no lençol subterrâneo. Inclusive, esses produtos químicos no solo, eles podem provocar a própria alteração da microfauna, ali naquele solo, matando as bactérias, os micro-organismos, os macro-organismos, a minhoca, por exemplo, que fazem as transformações de nitritos em nitratos, enfim, que provocam a aeração e fertilização do solo. Ou seja, esse material químico polui o solo, esse material químico polui os mananciais, polui os reservatórios e polui, por consequência, os rios também. E aí nós temos uma série de transformações também que podem, no médio prazo, inviabilizar o próprio cultivo ali por conta dessa poluição. E nos ambientes urbanos? Nas grandes cidades, nós já temos uma característica muito particular dessas áreas. Essas áreas são ambientes normalmente já completamente transformados. Quando sobram ali, quando tem algumas áreas verdes, elas são a exceção, não a regra. Então, o ambiente urbano ele já é um ambiente bastante transformado. No ambiente urbano, boa parte desse material que é produzido no espaço natural e no espaço agrícola, de produção agropecuária, ele vai ser consumido nas cidades. As cidades, nesses materiais da sua construção, no asfalto, no concreto, impedem, por exemplo, a água de infiltrar naturalmente no solo. Então já temos a própria dinâmica de circulação das águas prejudicada por conta dessa não circulação da água, a não penetração no solo, por conta do processo de impermeabilização do solo, até mesmo dessa água que vai ficar acumulada no topo dos prédios, das residências. Nós temos o processo de interceptação que no ambiente natural acontece pelas árvores, no ambiente urbano acontece pelos prédios, pelos edifícios, pelas construções de maneira geral. Então, a cidade, além de provocar essas alterações, além de poluir em grande quantidade, porque é um ambiente gerador, muito consumidor desses produtos que vêm do ambiente urbano, do ambiente natural, e do ambiente agrário, ela também consome em grande quantidade, por conta dessa maior concentração de pessoas. E o consumo a gente sabe que não é 100%. O que entra nessa lógica do consumo gera o resíduo, gera um subproduto. Os resíduos sólidos, líquidos e gasosos. A cidade é um ambiente muito gerador de resíduos. Então nós temos como impactos a poluição por lixo sólido, onde é que esse lixo vai ser acumulado? A poluição do ar, para onde que esse lixo gasoso, onde é que ele vai ser acumulado? A poluição dos rios. Dificilmente quando você pergunta para alguém que mora numa grande cidade sobre a existência de rios,
essa associação valão-rio, né, a gente consegue perceber de maneira muito forte nessas cidades. Quanto maior a cidade, né, mais degradado é esse rio por conta dos próprios impactos que a poluição dos rios recebem, seja por esgoto, seja por lixo lançado diretamente. Nós temos o processo de impermeabilização do solo, que impede a livre circulação da água. Ou seja, dentro dessas questões, né, de impactos sofridas pelo meio ambiente, esses elementos são elementos centrais, são elementos importantes na compreensão. O que nós vemos nessa aula de hoje? Em relação à ação humana, os impactos que isso provoca e os problemas gerados e que podem vir a tornar, se esse impacto não for repensado, pode vir a se tornar irreversível. Então, o grande exercício que a gente faz é tentar entender de que maneira que esses impactos acontecem e propor soluções para que esses impactos eles sejam descontinuados, para que haja um desenvolvimento necessariamente sustentável. Qual seria uma proposta de desenvolvimento sustentável nos ambientes naturais? A preservação, combater as queimadas, combater o desmatamento, mas é só isso? Será que eu não tenho que pensar em práticas de uma relação mais harmoniosa com a natureza, para não acontecer igual aconteceu com os países ricos, que já têm a sua fauna e flora, né, já tem o seu ambiente natural bastante degradado? Na produção agrícola, de que maneira eu tenho ali uma relação harmoniosa? Vocês já estudaram ou vão estudar sobre isso, né? Pelo menos no ano que vem, na questão do Estado, essa matéria está lá, que é a relação da produção agrícola, por exemplo, a agricultura orgânica ou a agropecuária, que utiliza esses modelos de produção harmoniosos com o ambiente. E nas cidades, a criação de áreas verdes resolve, minimiza, dá acesso a essa água, a coleta seletiva do lixo, a separação desse material, o não descarte, né, em qualquer tipo de ambiente, o próprio controle no que diz respeito ao despejo de esgoto nos rios. Então, essa é a reflexão que eu proponho que vocês façam. De que maneira podemos resolver essa problemática do ambiente nos diferentes tipos de ambientes. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Estudem, hein? Qualquer coisa, só chamar lá na plataforma.